Olá pessoal, sou o professor Leandro Costa Longa e nesse canal a gente fala sobre tecnologias sustentáveis, um projeto de extensão da Universidade Federal do Espírito Santo. No vídeo passado a gente falou sobre a fase 1 da análise de ciclo de vida para a produção de veículos, veículo geral, eletro e a combustão. Tá? Então nessa primeira fase a gente analisa coisas como extração da matéria-prima, produção de materiais, componentes dos veículos, produção e montagem dos veículos. Hoje nós vamos para a segunda fase, ou seja, hoje nós vamos falar sobre a produção do combustível ou da geração de energia elétrica que vai estar impulsionando, transformando essa energia acumulada em movimento, seja para veículos de combustão interna, seja para veículos elétricos. Então a gente fala das emissões para a produção do combustível ou dessa energia elétrica. A gente não fala da emissão da queima desses combustíveis. Nós vamos falar da gasolina, do diesel e também do etanol. Note, é muito importante saber esses números para poder avaliar alternativas de combustíveis mais limpos, que emitam menos CO2. Vamos para o caso do hidrogênio. A gente já falou do hidrogênio aqui. O hidrogênio ele é um combustível que pode ser queimado e a queima dele é muito limpa. Mas a produção e o transporte do hidrogênio é complicado, além do armazenamento dele lá nos postos. Então a gente não pode considerar ele um combustível limpo se as fontes de energias necessárias à produção, transporte e armazenamento dele não forem de origens renováveis. E é por isso que é importante saber quanto emite cada combustível para ser produzido. Pessoal, esse vídeo ficou um pouco grande porque eu fui agregando muitos dados na análise. Então eu já vou apresentar logo aqui na introdução os resultados. Tá? Isso não é uma estratégia muito inteligente, porque o YouTube ele considera tempo de visualização. Mas o nosso compromisso aqui é com a sustentabilidade, não com o algoritmo do YouTube, prender vocês na plataforma. Então, se vocês gostam desse tipo de material, eu peço que vocês já se inscrevam, ativem o sininho, porque o YouTube não vai recomendar os nossos vídeos para vocês, caso contrário. Se você não assistiu o vídeo da fase 1, clica aqui, vou colocar no card, clica aqui, assiste lá, depois você volta para esse para não perder nenhum detalhe. E vamos então aos resultados encontrados. Na Austrália, um veículo, um carro, mais especificamente para andar 100 quilômetros, ele vai precisar de uma determinada quantidade de gasolina. E essa quantidade de gasolina vai emitir, para ser produzida, 13,26 quilos de CO2. Um carro elétrico vai precisar de uma determinada quantidade de energia para rodar esses mesmos 100 quilômetros. Para produzir essa energia, o carro elétrico ele vai estar gerando 8,4 quilos de CO2, pouco mais da metade. Então note que isso aqui é bastante interessante, um resultado bastante interessante, considerando que a Austrália foi o que apresentou o pior desempenho. Sobretudo, gente, é importante notar que os carros elétricos eles vão gerar essa emissão aqui para produzir energia, mas na queima eles não vão emitir nada. Já o carro a gasolina, ele gera essa emissão para produzir, mas também gera emissões na queima, para movimentar o carro. E aqui nós temos os outros resultados. Você vê a China com 6,83 na eletricidade, 14,16 na gasolina, o Japão 5,12, Estados Unidos 6,17, Europa 2,11 e o Brasil, o nosso Brasil, somente 780 quilogramas de CO2 para andar esses 100 quilômetros com carro elétrico. Já na parte da gasolina, seria em torno de 21,39, mas esse número aqui tem que ser utilizado com muita cautela, conforme eu vou explicar mais na frente. Se você quer saber como que a gente chegou nesses números e mais algumas informações extras sobre, por exemplo, as emissões da produção de uma moto elétrica, não só um veículo, fica aí depois da vinheta que eu vou estar encaixando mais uma peça nesse quebra-cabeça que diz para a gente se de fato, para reduzir a emissão, a gente vai ter que ir para o veículo elétrico ou utilizar algum outro combustível
alternativo. Antes da gente começar a detalhar os cálculos, vamos tentar recapitular a questão da produção, da fase 1. A gente calculou no vídeo passado que um carro a gasolina emitiria 5.493 quilos de CO2 na sua fabricação. Um carro a diesel, um pouco mais, 5.700, e o carro elétrico, a bateria, 123% a mais que o da gasolina, ou seja, pouco mais de 12 toneladas. Então o carro elétrico, a bateria, ele gera muito mais CO2 na sua fabricação, ok? Os dados que nós usamos para isso, só lembrando, vem desse artigo aqui de Ryuichi Kawamoto e os colegas dele do Instituto, né, de Pesquisa da Mazda Motors e também da Universidade de Kogakuin em Tóquio, no Japão. Então é daí que está vindo os nossos dados, ok? O que é importante a gente falar sobre isso? Que eles consideram que os dados aqui que eles adotaram para a fabricação é o mesmo para todas as regiões que eles vão abordar. Essas regiões são a Europa, os Estados Unidos, o próprio Japão, a China e a Austrália. Eu discordo deles quando eles dizem que a questão da fabricação é a mesma para todas as regiões. Claro, é uma simplificação que eles fizeram para efeito dos estudos dele, mas eu acho que a gente pode fazer melhor do que isso. Eu busquei os dados de uma base online gratuita. Essa base ela é utilizada aqui pela Universidade de Harvard, Stanford, Berkeley, Cambridge, Oxford, MIT. Acho que tá bom, né? Eu acho que é uma base confiável. Eu busquei os dados dessa base aqui, especificamente os dados sobre a porcentagem de fontes de baixo carbono na matriz energética dessas regiões. Eu sei que a diferença de dados nas regiões. O Japão ele tem 12,45% de fontes de baixo carbono na sua matriz, né? A China tem 14%. O Brasil tem 46,18%. Os Estados Unidos vai ter 16,74%. Então, de modo geral, e a Europa tem que somar todo mundo aí, tá? Mas, de modo geral, eu não acho correto a gente dizer que no Japão, que somente 12% da matriz energética deles vem de fontes de baixo carbono, o carro para ser produzido lá vai emitir a mesma coisa do que um carro produzido no Brasil, que tem 46,18%. É claro que a gente vai emitir muito menos carbono na fabricação desse carro. Com base nisso, eu calculei aqui que para produzir esse mesmo carro a gasolina, que no Japão é 5,5 toneladas, no Brasil seria menos de 3,5 toneladas, ou seja, 38% menos que no Japão. E esse percentual, claro, vai se perpetuar aqui para os outros tipos de veículo, porque na indústria nós estamos empregando fontes mais renováveis, né, de baixo carbono, ok? E eu também calculei a China. Por que eu calculei a China? Porque o Brasil ele não fabrica carro elétrico, né? Então, os nossos carros elétricos são importados. E por uma questão de custo-benefício, acaba que a gente importa muita coisa da China. A China ela tem 14,86% de fontes de baixo carbono no mix de energia dela. E lá um carro, então usando a mesma metodologia, lá um carro a gasolina ficaria em torno de 5.300 quilos, tá, de CO2 emitido na produção, e o carro elétrico abaixo das 12 toneladas. O que acontece? Se eu estou comprando esse carro no Brasil, eu tenho que colocar a questão do transporte desse carro do porto lá de Xangai para o porto de Santos. Eu já fiz um vídeo calculando isso, eu vou deixar no card, vocês podem acompanhar lá esses cálculos em detalhes se vocês quiserem. O fato é, para produzir um carro elétrico no Brasil em relação ao carro elétrico da China,
seria 39% menos de emissão. Tá? Então acho que isso é um dado relevante. E já que eu calculei para o Brasil e para a China, eu aproveitei, tá, e calculei para todas as outras regiões. Então nós temos mais informações aqui do que está lá no artigo, e eu vou utilizar isso também sempre como contraponto ao que os colegas do artigo falaram. No vídeo passado também, relativo à produção de veículos, o nosso amigo Rodrigo Ono, ele deu, lá nos comentários, ele deu uma provocada boa na questão da produção das motos. Pô, acho que as motos, por ter menos componentes, talvez isso fique diferente. Então eu resolvi, né, calcular isso para as motos também. Mas eu precisei adaptar um pouco aqui a metodologia. Vou explicar para vocês como eu fiz isso. Lá no artigo tem o peso do carro, que é 1.310 quilos. Tá? Então eu precisava saber o peso da moto. E eu precisava também dividir o que era chassi ou quadro, né? E o que era motor. Difícil achar essas informações. Então eu achei no site chamado Vehicle Headquarters a seguinte informação, um site em inglês, a seguinte informação, que o peso do motor de uma moto entre 250 e 300 cilindradas fica entre 20 e 60 pounds, convertendo entre 9 e 27 quilos, o que para mim foi uma surpresa, tá? Porque eu achei que era muito mais pesado. Então agora eu tenho uma relação peso, quadro, motor, que é diferente da relação que foi usada no artigo para chassi e motor dos carros. O peso aqui do motor foi em torno de 18% do peso da moto. E o peso da moto que eu peguei, bom, peguei uma moto de 300 cilindradas, peguei uma moto à venda no Brasil, a CB300, e ela tem 147 quilos seco. Então eu cheguei na seguinte conclusão, que para produzir uma moto seriam emitidos 616 quilos de CO2. Isso com os dados lá do Japão. Já uma moto elétrica com uma única bateria de 2,4 kWh seria necessário pouco mais de 1 tonelada. Tá? E isso é um aumento de 66% em relação à moto a combustão. Se a moto tiver duas baterias de 2,4 kWh, então a gente está falando de 1.447 kg de CO2, quase 1,5 tonelada. A gente está falando de um aumento de 134% em relação à moto a combustão. Então, guarda uma relação entre veículos e motos. O que é importante para falar na questão das motos? Carros, os motores de carros elétricos normalmente são motores AC, ou seja, para sair a carga, né, da bateria para os motores, eu preciso de um inversor, e esse inversor, obviamente, como a gente viu no vídeo passado, tem uma produção de CO2 associada à fabricação dele. No caso das motos, os motores, né, nessa faixa aí de potência, os motores são ali no cubo. Tá? Então é um motor DC. E a bateria também, né, DC. Então, para sair da bateria para o motor, eu não preciso desse inversor. E também, na hora de carregar a moto, que é um outro local onde um inversor também seria necessário, né, para sair lá AC da sua tomada para DC da moto, no caso das motos, esses carregadores costumam ser externos. Ah, tudo bem, tem emissão para produzir carregador externo. Também, tem. Mas o tempo de vida deles eu acho que é diferente. Eu posso ter um carregador que dura várias motos, eu posso ter uma moto que precisa de vários carregadores. Então eu tirei a questão das emissões relativas aos inversores nesse cálculo. Então esse cálculo aqui está bastante conservador. Tá? Ainda assim, guarda uma relação. Ok? Então vamos de fato agora analisar o assunto desse vídeo. Existe um site chamado EcoJungle que diz que 30% de todas as emissões de dióxido de carbono vem do setor de energia. Eu não sei se é verdade ou não, mas o que eu sei e atesto embaixo é que existe um instituto chamado Climate Accountability Institute, né, que divulgou um relatório, um ranking das 20 empresas mais poluidoras do mundo. E todas essas empresas são ligadas ao setor de energia, mais especificamente ligadas ao setor da extração de petróleo, tá? São petroquímicas. O artigo ele oferece para a gente alguns dados que são fundamentais para essa análise. Um dos dados aqui interessantes é que, para produzir 1 litro de gasolina, é emitido 2,28 quilos de CO2. E ele considera que isso é igual para todas as regiões. Eu acho que não, mas eu não tenho como disputar essa informação, porque
produção de gasolina não é só, né, a energia para produzir energia, o refino e tal, não vem só do setor elétrico, né? Tem processos químicos ali envolvidos, eu não saberia como calcular isso. No caso do diesel, são 2,62 kg. Eu queria trazer para essa conversa também o etanol, porque o etanol é algo muito nosso. Ele não deu para a gente no artigo, e isso eu acho uma falha, porque eu não consigo replicar os números dele, os dados relativos às emissões por quilowatt de cada uma das regiões. O que ele deu foi um número aqui normalizado para dar uma ideia para a gente. Então, por exemplo, ele diz que os Estados Unidos seria o 100, seria a referência, seria o 1. E aqui a Europa, por exemplo, é 72% dos Estados Unidos. Tá? Então, é uma espécie de grandeza, um ranking. Tá? Então, a Europa aqui é o que vai estar emitindo menos CO2 por quilowatt-hora. Tá? Os Estados Unidos é referência, o Japão 110, China 144 e a Austrália 160, ou seja, a Austrália é a que mais emite CO2 para 1 kW de energia. Eu vou ter que buscar esses dados de algum outro lugar, mas antes é importante dizer o seguinte, que esses dados aqui são de 2013. Eles utilizaram uma base chamada Gabi, tá? Eles acessaram uma base alemã, eles acessaram essa base em 2017. Mas no próprio artigo aqui, ó, vocês vão ver que eles dizem que os dados são de 2013, ok? Essa é uma base paga, então não consegui acessar ela. Eu busquei as informações, então, de outro lugar. Para calcular o etanol, as emissões relativas ao etanol, eu poderia até ter feito uma pesquisa mais ampla, tá? Mas isso aí seria talvez assunto para um outro vídeo. O que eu fiz foi confiar numa informação que o artigo me deu, que diz que quando você queima o combustível, você emite de 5 a 8 vezes mais do que você emitiu para produzir aquele combustível. Então, no caso aqui da gasolina, se você produziu 2,28 kg de CO2, né, por um litro de gasolina, vai ser de 5 a 8 vezes mais CO2 quando você queimar ele. Tá? Então, eu fiz aqui o cálculo reverso para o etanol. Eu sei que o etanol é 7,7 quilos de CO2 quando eu queimo 1 litro. Tá? Então eu peguei e fiz o cálculo reverso aqui, que me dá números na ordem de 960 kg até 1,5 kg de CO2 por litro de queima de etanol. Isso vai ser interessante em cálculos futuros. É um chute? É um chute. É um chute bem informado, mas não deixa de ser um chute. Tá? Então vamos ter esse número aqui com cautela. Vamos atrás das informações agora relativa ao quilowatt-hora, as emissões de quilowatt-hora de cada região. Eu busquei isso em um site chamado Climate Transparency. Essa instituição, eles produzem relatórios anuais super atualizados e completos do perfil energético dos vários países e regiões. Ele me diz aqui que os Estados Unidos, para 1 kWh, produz 342,8 quilogramas de CO2. Ok? No caso da União Europeia são 216 quilogramas, na China 534, na Austrália 667, no Japão 465. No Brasil, esse número é de 61,7 kg por kWh. É muito baixo em comparação às outras regiões. Ok, agora que eu tenho os números, eu posso colocar todos eles aqui e consigo calcular onde é que o Brasil entraria nesse ranking. Com dado de 2013, os Estados Unidos era 100, a Europa era 72. Com os dados de 2020, ainda mantendo os Estados Unidos como referência, igual os autores fizeram, a Europa agora caiu para 63, ou seja, a Europa ela reduziu as emissões mais rápido que os Estados Unidos. Já os outros, não. Tá? Você vê que o Japão aqui era 110, foi para 136, a China era 144, foi para 157 e a Austrália foi para 195. O Brasil, onde é que entraria? O Brasil seria só 18. 18%.
das emissões dos Estados Unidos por quilowatt-hora. Muito melhor, né? Bom, agora que a gente tem os dados, a gente consegue fazer os cálculos. O artigo dá para a gente a fórmula aqui, uma fórmula bastante simples, que para calcular o CO2, o que eu vou precisar? Eu vou precisar saber qual que é o fator, né, quanto que eu emito de CO2 para produzir o combustível, que é essa primeira parte. Depois, quanto que eu emito na queima do combustível, né, no caso da energia elétrica, não tem essa queima, tá? E depois eu preciso saber a eficiência energética do combustível, e isso aqui ele deu para a gente em forma de consumo, ou seja, em quilômetros por litro, multiplicado pela quilometragem útil desse veículo, ou seja, na vida dele, quantos quilômetros ele vai conseguir percorrer. Okay? Então essa é a fórmula que ele deu. Então eu preciso agora saber essa questão da autonomia, da eficiência energética. Ele deu para a gente também essas eficiências energéticas para cada região. Tá? Olha lá, você vê que no caso da gasolina, nos Estados Unidos, ele diz que um carro lá roda 13,2 km por litro. Tá? Na Europa, o carro roda 19,6. É muito mais. Ou seja, a gasolina, o carro, o pé, as condições da estrada, clima, cultura, tudo isso vai influenciar, então, na eficiência energética de 1 litro de gasolina em um veículo da região, quanto que ele consegue rodar. Tá? No Japão é 19, na China é 16,1 e na Austrália é 17,2. Tá? No Brasil, hein? Quantos quilômetros seu carro faz por litro? Tá? Vamos chegar lá. No diesel, ele não traz todas essas informações de todas as regiões, ele traz só da Europa e do Japão. Ele diz que 1 litro de diesel dá para rodar 26 km na Europa e 21 km,6 no Japão. No caso das baterias, isso aqui eu achei muito interessante, ele diz que é possível nos Estados Unidos rodar 5,75 km com 1 kWh, tá? De energia. Na Europa, 7,87, no Japão, 8,06, na China e Austrália repete os 7,87 da Europa. Então esse parece ser um número meio mágico assim de todas as regiões. E no Brasil, como é que eu vou calcular esses números de eficiência? Então, o que eu fiz foi ir no Programa Brasileiro de Etiquetagem, né, do Inmetro, tem lá um PDF que eles divulgam todos os modelos, consumo e tal, ciclo misto, urbano, como é que fica, emissões também de CO2. Converti isso e calculei a média, tá, dos veículos a etanol. A média no ciclo urbano ficou em 8,6 km por litro. E aí apliquei aquela regrinha, né, calorífica dos 30% e estimei aqui que a gasolina fica em torno de 10,66. Leandro, por que você não calculou da gasolina? Porque isso eu já tinha feito um tempo atrás, eu só estou utilizando os dados de um estudo que eu já tinha feito. Ok, pessoal? Em relação a quantos quilômetros eu conseguiria rodar com 1 kWh de energia num carro elétrico no Brasil? Não sei, não tenho a menor ideia. Então o que eu fiz foi repetir o número que apareceu com maior frequência aqui, que é o 7,87. E assim eu cheguei nos resultados. Tá, pessoal? Então, no caso da Austrália, como eu já falei lá na introdução, são 8,48 quilos de CO2 para rodar 100 quilômetros com o veículo. No caso, se eu tivesse abastecido com gasolina, para produzir essa gasolina seria 13,26. Então você vê que produzir energia elétrica na Austrália, que é uma matriz bastante suja, ainda compensa mais do que produzir a gasolina. E essa gasolina ainda vai ter emissões da queima. No caso do veículo elétrico, não. Ok? Então, passando os números aqui, a China fica em 6,83 para a energia e 14,16 para a gasolina. No Japão, 5,78 para a energia e 12 para a gasolina. Nos Estados Unidos, 5,96 para energia e 17,27 para a gasolina. Na Europa, 2,75 para energia contra 11,63 da gasolina. E o Brasil,
O Brasil é só 0,78, ou seja, 780 quilogramas de CO2 para um carro elétrico percorrer 100 quilômetros. E no caso da gasolina? Bom, eu calculei aqui 21,39, mas esse número tem que ser utilizado com cuidado aqui. Esse número está errado, porque eu tenho que fazer ali um balanço da quantidade de etanol que tem na nossa gasolina. Eu não posso aceitar aquele dado de referência do artigo. Então, são esses aí os resultados. Pessoal, a gente falou aqui da fase 2. No próximo vídeo, nós vamos falar da fase 3, ou seja, da queima do combustível. Quando a queima, né? No caso do elétrico, está resolvido, eu só tenho que ver a fase 4, que é a manutenção, e a fase 5, que é o ciclo de vida. Pessoal, foi bastante informativo e trabalhoso fazer essa pesquisa aqui para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado e vamos seguir em frente aí na busca da melhor alternativa para a gente reduzir as nossas emissões. Um abraço e até o próximo vídeo.